Boa noite. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Estamos aqui para mais uma reflexão desta noite para os gols, reuniões nos lares de oração. Somos da Igreja Presbiteriana de Belfor Roxo, que possamos juntos compartilhar desse momento gostoso que é a reunião do gol, onde nós temos essa confraternização de estarmos compartilhando a palavra de Deus. Sabemos que a reflexão dessa noite será da palavra na qual foi pregada no domingo à noite, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao 7. Então nós vamos estar refletindo a respeito dessa palavra e que possamos estarmos atentos àquilo que Deus vai falar conosco nesta noite. Eu gostaria que os irmãos que pudessem aí estar com sua Bíblia ao seu alcance, pudessem nesse momento estar abrindo a Bíblia e que juntos possamos estar lendo essa palavra e logo após estaremos falando, conversando a respeito dessa palavra, daquilo que Deus tem falado, falou ao meu coração na noite de domingo e nessa noite de quinta-feira aqui estamos para poder estar fazendo uma reflexão dessa palavra, que juntos possamos estar lendo, que juntos possamos estar vivendo esse momento que é maravilhoso. Gostaria de estar convidando os irmãos para abrir as suas Bíblias e leiamos a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao 7. Glória a Deus. A palavra do Senhor ela se diz assim: Bendito seja Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, de Deus de toda a consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, assim como o sofrimento de Cristo se manifestam em grande medida ao nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vossa está firme, sabendo que, como sois participantes do sofrimento, assim sereis da consolação. Então a palavra do Senhor ela é bem clara, ela nos traz assim uma reflexão a respeito da grandeza de Deus. E a gente vê logo no início, como nós lemos, que fala logo no início o apóstolo Paulo, à igreja: Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. Então Deus, Paulo vem trazendo assim essa ação de graça, de gratidão, expressando a grandeza de Deus, a paternidade de Deus, que Deus é quem cuida, é Deus que nos sustenta, é Deus que nos fortalece, é o Pai, aquele que está sempre pronto a lutar, aquele que está sempre pronto a nos guardar, a nos livrar das situações complicadas. Então que nós possamos entender isso, que logo no início ele vem falando a respeito da paternidade de Deus, e que Deus ele é a nossa esperança, Ele é o nosso consolo, Ele é aquele que nos consola nos momentos de angústia, nos momentos de aflição, nos momentos mais difíceis das nossas vidas. É Deus que faz presente. Deus jamais ele abandona, Deus jamais nos deixa viver os momentos de dificuldade só. Como o salmista lá no Salmo 23 diz, ainda que ando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque ele sabe que o Senhor se encontra com ele naquela situação, ainda lá no vale da sombra da morte, ainda nas situações difíceis, mas Deus se faz presente. É isso que Paulo quer nos trazer, quer nos levar a refletir, a compreender que Deus é Pai. Deus é o Deus de misericórdia, o Deus consolador, a misericórdia do Senhor é aquela no qual a palavra do Senhor diz o motivo de não sermos consumidos. Como a gente lembra lá em Lamentações de Jeremias,
3:20, quando fala, traz à minha memória aquilo que pode me dar esperança. E aí logo após o 21, fala que a misericórdia do Senhor é o motivo de nós não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor, ela se renova sobre nós todos os dias. Que Deus é a nossa aliança, que Deus é a nossa grandeza. Então Paulo está trazendo ao povo da igreja de Corinto aonde precisa de estar a nossa confiança. E que nós possamos a cada dia buscar a entender que a nossa confiança ela precisa estar em Deus. Não nas coisas materiais, não na nossa própria força, não no nosso próprio entendimento, não no nosso próprio conhecimento, mas sim no Deus vivo, do Todo-Poderoso, o grande eu sou. E no 4 ele diz, Ele é que nos conforta em todas as nossas tribulações para podermos consolar quem estiver em qualquer angústia, a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Deus, Ele nos consola. Deus, Ele nos conforta. Deus nos guarda. Deus cuida de cada um de nós. Mas para que nós possamos, da mesma forma com que Ele fala aqui, da mesma forma com que Ele nos consola, da mesma forma com que Ele cuida de nós, nós precisamos de cuidar, como fala aqui, os que estiverem a qualquer angústia, com consolação, como nós mesmos somos consolados por Deus. Aqueles que estiverem em angústia, aqueles que estiverem precisando de uma palavra de consolo, aqueles que estiverem precisando de um abraço amigo, precisamos de tomar a mesma atitude na qual Deus fez em nosso favor. Deus é esse Deus no qual jamais Ele nos abandona. A palavra do Senhor disse em João 3,16 que Deus Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos amou de tal maneira. Deus nos acolheu, Deus nos sustentou, Deus tem nos sustentado todos os dias. Por isso nós precisamos a todos os dias das nossas vidas render ações de graça ao nosso Deus. E Ele vem dizendo a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Cristo é o maior exemplo no qual nós temos. Ainda que Ele sofreu, Ele passou por angústia, Ele passou por dificuldades, por perseguições, para que pudesse ser exemplo para nós. Não é o momento no qual nós estamos vivendo, não é o momento no qual nós estamos passando, que vai nos deixar, vai nos levar a abrir mão, ou nos angustiar, ou até mesmo entrar em desespero. Mas nós precisamos de confiar nesse Deus. Consolo de Deus. Através do sofrimento, nós nos tornamos melhores. Jesus é a nossa própria referência no sofrimento. Nós vamos passar por desafios, vamos passar por dificuldades, mas nós temos aquele que pode nos sustentar. Nós temos aquele que pode nos guardar, nos conduzir, nos direcionar ao caminho da vitória. Essa precisa de ser a nossa maior esperança. O texto fala do finalzinho do texto a respeito de esperança. A nossa esperança ela precisa de ser cada dia renovada. A cada dia nós podemos alimentar, nós podemos abastecer a nossa esperança, mas nós abastecemos em quem? No Senhor. Como lá em Lamentações, como eu disse, que o Jeremias, ele fala, ele chama, convoca o povo ao arrependimento, mas lá no 19, ele fala que as suas forças já estavam se esvaindo. Ele fala que já estavam, mas aí ele, no seu íntimo, lá no seu consciente, ele fala, traz à memória aquilo que pode me dar esperança.
Aí começa a vir ao seu coração que a misericórdia do Senhor é o motivo de não sermos consumidos. Que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada dia, ela se renova a cada manhã em nossas vidas. Então a nossa esperança, a nossa confiança, ela precisa de estar em Deus. E nesse meio tempo aí, no qual fui convidado para essa reflexão dessa noite de quinta-feira para os gols, eu pude estar lendo alguns textos, pesquisando alguns textos, e algumas pessoas na qual a sua confiança jamais deixou em estar em outra pessoa, senão na pessoa do Senhor. E eu fui lá no Salmo 42. Os irmãos possam estar junto comigo lendo, abrindo a sua Bíblia, no Salmo de número 42. Vamos ler apenas 2 versículos, o versículo 4 e o versículo 11. Diz assim: Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. E Ele, meu auxílio e Deus meu. E o 11: Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu. E aí eu procurei entender, procurei pesquisar quando foi porque o salmista ele escreveu esse salmo, esse cântico, e não foi num momento tão fácil, tão simples no qual ele fez esse cântico. Foi um momento em qual no seu reinado ali havia a rebeldia do seu filho Roboão, e a perseguição e a dificuldade na qual ele vivia, mas a confiança dele não estava na sua própria capacidade, que sabemos que era um homem guerreiro, mas a sua confiança estava no Senhor. Quando passava por dificuldades, temos a superação que vai ser sempre assim. Deus vai nos levar e no fim temos a esperança de viver para sempre com Deus, sem mais sofrimento nem tristeza. Então nós precisamos de ter essa certeza, que um dia nós estaremos herdando essa promessa de Deus. Essa esperança não pode morrer jamais em nossas vidas. O mundo muitas das vezes diz que a esperança é a última que morre, mas do cristão a esperança ela nunca morre. Ela sempre estará viva, que é o Senhor Jesus. Ela sempre estará latente, sempre estará presente em nossas vidas. E o salmista e Davi, ele passou por toda essa situação, por todo esse sofrimento, até mesmo não por causa disso, não deixou de passar por esse momento de angústia, que quando ele fala, por que está abatida? Ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, o meu auxílio e Deus meu, ainda que a sua alma, que seu íntimo, que seu interior se encontrava abatida, mas por que está abatida? Mas ele ainda tinha esperança, a esperança dele ainda era viva. Ainda eu louvarei o meu Deus. Essa é a reflexão da esperança na qual nós lemos lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao 7. Esse é o cuidado desse Deus no qual nós servimos, no qual nessa noite nós estamos reunidos, adorando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor e contemplando esse momento gostoso. E isso que é importante, isso, a esperança, que é Cristo Jesus, ela não pode morrer. E assim, dando continuidade ainda nessa reflexão, a mente da gente vai assim buscando algumas coisas, e eu dei ao meu coração que não tem como você falar de esperança se não nos falar de fé. Porque eu creio, a fé e a esperança, elas andam juntas. Não tem como desvencilhar essas duas palavras.
Como lá em Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não vê, mas a certeza das coisas que se esperam. Então é algo que nós apenas é a fundo o firme fundamento daquilo que não se vê. Mas temos a certeza. Nós esperamos, nós aguardamos a promessa do Senhor. E que nós possamos a cada dia continuar buscando a viver essa fé, essa esperança. E dentro desse contexto a gente pode assim também refletir o que a esperança pode produzir em nossos corações. Naqueles corações daqueles que confiam no Senhor. Naqueles que creem que o Senhor é o Salvador das nossas vidas. E assim na reflexão, eu pude... A esperança, ela tem o privilégio de nos trazer alegria. Já não precisa ter medo do futuro. Deus tem muitas coisas boas preparadas e isso é motivo de alegria. Então nós não precisamos preocupar com o futuro, preocupar com o que há de acontecer amanhã. Como diz lá em Mateus 25, que nós não temos, como ele disse, Jesus disse para os discípulos, que eles não deveriam se preocupar com o dia de amanhã, com o que comer, com o que beber, com o que vestir, que nós não temos condições de mudar um côvado sequer das nossas vidas. E ele vem falando dos pássaros, vem falando do lírio, que não planta, que não ceifa, como o lírio dos campos, que veste melhor do que Salomão. Mas ele traz uma palavra, ele traz uma proposta para aqueles que o servem. Antes busca primeiro o meu reino, antes busca primeiro a minha justiça, porque eu acrescentarei as outras coisas. Então essa precisa de ser a nossa esperança. Buscar o Senhor. Então essa é uma das primeiras coisas na qual a esperança produz em nós. Alegria. E a segunda coisa é, a alegria ela produz em nós paciência. Tem paciência. Mesmo quando leva muito tempo, sabe que as promessas de Deus vão cumprir. E não desiste. Então mesmo que muitas vezes parece que as coisas que o Senhor nos prometeu estão demorando, não está acontecendo. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. O momento de Deus para as nossas vidas, para que Ele possa realizar as tuas bênçãos sobre nossas vidas, é o momento certo, a hora certa. Não é o momento no qual a gente quer, que a gente deseja, mas é o tempo de Deus no momento certo e na hora certa. Então, mesmo quando leva, as promessas de Deus se vão cumprir, não desista. Não podemos desistir das promessas de Deus. Porque elas hão de se cumprir. Elas hão de se cumprir em nossas vidas. É o Senhor quem nos promete. É o Senhor quem nos garante as promessas dele. E ainda continuando, quando as promessas do Senhor, a esperança do Senhor, no Senhor, ela produz, conseguimos enfrentar os problemas. Deus promete dar força para superar todas as dificuldades e sair vitoriosos no fim. Então é isso a promessa do Senhor. Abrimos a palavra do Senhor lá em Isaías capítulo 40, versículo 31. Glória a Deus. Isaías 40, 31. Amém, glória a Deus. A palavra do Senhor se encontra escrito assim: mas os que esperam no Senhor
renovam as suas forças, sobem como asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então é isso. Aqueles que esperam no Senhor, eles correm e não se cansam. Eles correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então a nossa caminhada cristã não se tornarão exaustivas, não se tornarão cansativas, mas se tornarão suaves, porque o Senhor é que vai nos conduzir. Mas nós precisamos de ter essa esperança, esperar no Senhor. Então é isso que a esperança produz em nós. Ainda vamos continuar. Muda a sua vida. Não fica mais preso pelo medo da derrota. Vai em frente, confiando que Deus vai agir e abençoar a sua vida. Então Ele muda a nossa vida, Ele muda a nossa história. Como todos os dias Ele tem mudado. O medo não vai fazer parte mais das nossas vidas. Como diz aqui, muda a sua vida. Não fica mais preso pelo medo da derrota. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É a palavra de Deus que nos diz. Por que teremos medo de ser derrotados? Sendo que o Deus no qual servimos, Ele é mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. É um Deus que nunca perde uma batalha. Que Deus continue nos sustentando. Vá em frente, confiando que Deus vai agir e abençoar a sua vida. E aí vem a nossa mente no momento em Josué, quando diz que me manda Josué ir e não ter medo e não assustar, porque o Senhor era com ele e assim é o Senhor conosco. O medo não pode fazer parte da nossa vida. Como nós temos vivido nos últimos dias, um momento desafiante, um momento difícil. Temos que nos precaver, temos que cuidar. Mas o medo não pode nos impedir de continuar. Ainda que temos acontecido aí, que precisamos estar levando até vocês aos lares, as meditações, as pregações. Mas continuemos nesse desafio, nessa busca, sem cessar. Porque as promessas do Senhor, elas estão por vir a cada dia. Que Deus continue nos abençoando. O Salmo de 42, como nós falamos, é um momento no qual Davi viveu, um momento desafiante. Mas a sua fé, a sua esperança, ela se encontrava no Senhor. E quando eu lembro, quando o salmista ele fala, espera em Deus. Porque está abatida a minha alma. Espera em Deus. Ainda eu louvarei, ainda eu irei voltar a contemplar, a bendizer, a exaltar o meu Deus. Nós vamos estar no momento, vamos nos encontrar às vezes com nossa alma batida, com nossa alma angustiada, mas nós não vamos estarmos abatidos. Porque Deus vai nos levantar, Deus vai nos erguer. Porque Ele é esse Deus maravilhoso. Esse Deus que não, em momento algum, desiste das nossas vidas. E a gente, quando assim, Ele sempre está presente. Lá em Jeremias 29, o versículo 10, quando fala, o Senhor ali, naquele momento no qual venceu os 70 anos de cativeiro ali, do povo de Israel. Deus estava lá. Deus passou com eles, mas Deus estava lá, aguardando aquele momento. E Ele traz a palavra em Jeremias 29. Assim diz o Senhor, logo que se cumpriram para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando trazer-vos para esse lugar. Eu é quem sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
Então esse é o Senhor. O Senhor, os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito são pensamentos bons, são pensamentos de paz, são pensamentos de abençoados, são pensamentos de bênção, de prosperidade, mas para o fim no qual nós escolhermos. Às vezes nós perdemos essa oportunidade de fazer a melhor escolha, que é escolher andar nos caminhos do Senhor, que é escolher fazer a vontade de Deus. Às vezes nos cortamos atalhos, mas o Senhor sabe o pensamento que Ele tem para nós. E que nós possamos escolher buscar o Senhor, como Ele diz. Então me invocarei, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Então nossa esperança precisa de estar sempre, em todo tempo, em todo momento, em todo instante, no Senhor. E eu gostaria nesse momento de estar orando com os amados irmãos e adorando, exaltando e bendizendo esse Deus maravilhoso, um Deus que sempre está pronto a nos ouvir, desde o momento no qual nós buscarmos, desde o momento no qual nós nos colocarmos diante da presença dEle. Ele está sempre pronto a nos abençoar. Ele está sempre pronto a nos conduzir a um caminho de paz, a um caminho de alegria, a um caminho de vitória, de disposição e coragem. Mas nós precisamos de escolher fazer a sua vontade, andar segundo a tua vontade e o teu querer. Oramos. Soberano Deus e eterno Pai, Deus Altíssimo, Deus único, digno de toda honra, Deus digno de toda glória, Deus de todo louvor e adoração. Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu favor para conosco, ó Pai. Por ser esse Pai grandioso, por ser esse Pai que cuida de nós, que conforta-nos e nos sustenta a cada dia, a cada momento. E nessa noite, ó Deus amado, com muita alegria, Senhor, nós te exaltamos, nós te engrandecemos o teu nome, Pai. E que o Senhor, Deus amado, continue, ó Deus, nos sustentando, ó Pai. Continue, ó Deus amado, nos fortalecendo, ó Pai. E que em momento algum, Pai, nós venhamos deixar de continuar te adorando, exaltando e bendizendo o teu nome, Pai. E que o Senhor nos abençoe, Pai. E que agora, nesse momento, os amados irmãos possam estar dando continuidade aí o trabalho do Gol, na reflexão aí que vocês ouviram, que possam estar compartilhando entre os outros aí, e que Deus nos abençoe, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.